vocês estão? Luke aqui e caras, eu queria começar esse vídeo primeiro me desculpando com vocês por ter ficado um bom tempo afastado do canal, tanto que a frequência caiu bastante. Semana passada, se não me engano, foi um vídeo só na semana, foi no comecinho ali da semana, na outra semana também foi só um vídeo. E o que acontece é que, como vocês podem ver, eu faço faculdade, então vida de universitário não é fácil. Eu tive muitos trabalhos, tive também algumas aulas de autoescola, então isso acabou atrapalhando também, juntando ali no trabalho, né? Mas estou aqui de volta, estou gravando vídeo para vocês, a frequência vai voltar normal. Eu espero que a gente possa continuar assim por um longo tempo. O assunto de hoje é um assunto muito interessante que a gente vai falar dentro do cânone, que é se existe ou não viagem no tempo em Star Wars. E se existe, como ela funciona, como ela trabalha ali, qual a mecânica de viagem no tempo que Star Wars usa. É a mesma viagem que Flash usa, é a mesma viagem que Vingadores Ultimato, Efeito Borboleta. A gente vai falar sobre como ela é, como funciona, como alguns personagens podem ou não voltar no tempo no universo de Star Wars e o que isso pode abrir pra gente de leque nesse universo de Star Wars. Bom, eu já queria começar dizendo que existe e não existe. Calma, vai ficar meio confuso, mas vai dar pra entender. Queria avisar que esse vídeo vai ter spoilers de Star Wars Rebels e também de algumas outras produções, então fique aqui por sua conta em risco. Se não quiser alguns spoilers, vai pro minuto que vai estar aparecendo aqui embaixo, beleza? Então vamos lá. Em Star Wars Rebels, na quarta temporada, que é a última, a gente vê esse lance de viagem no tempo apresentado pra gente num conceito muito legal e amplo na questão cósmica ali de Star Wars, é o mundo entre mundos. O que é o mundo entre mundos? Explicando aqui rapidinho pra vocês, ele é literalmente isso, ele é literalmente um mundo entre mundos. O mundo entre mundos em Star Wars ele é uma dimensão atemporal. Então ali tem vários portais para qualquer época da história de Star Wars, qualquer época da história dos Jedi, do Sith, do Império, no futuro, no passado. No mundo entre mundos, nessa dimensão paralela, nesse universo que tem ali em Star Wars, você pode ter acesso a qualquer período histórico, a qualquer época de Star Wars. Isso é muito interessante porque a gente vê ali na quarta temporada de Rebels, Ezra Bridger entrando no mundo entre mundos e ele acaba resgatando a Ahsoka do duelo que ela tem com Vader, que ali, pelo que é mostrado pra gente, ela devia ter morrido. Só que eu vou dar uma explicação mais pra frente e mostrar que tudo o que aconteceu realmente deveria ter acontecido. Mas vamos continuar aqui focado no mundo entre mundos. Bom, esse conceito do mundo entre mundos, ele é muito bom e ele pode mostrar pra gente como alguém que é tão maligno como Palpatine, que estava querendo entrar no mundo entre mundos, acabaria conseguindo entrar e acabaria conseguindo dominar todas as épocas que ele pudesse e absorver conhecimento e tudo mais. Ele seria o Imperador Supremo. E aí, aqui falando do mundo entre mundos, eu acho que já deu pra entender. E uma coisa muito legal que eu esqueci de falar, quando o Ezra entra no mundo entre mundos, ele ouve várias frases de séries, filmes e outras produções de Star Wars ditas por diversos personagens ali no mundo entre mundos. Ele escuta o Kylo Ren, ele escuta a Rey, ele escuta o Luke, ele escuta o Anakin, ele escuta Yoda, ele escuta várias pessoas falando várias coisas de diferentes épocas. Então é muito legal ver isso, que tanto o futuro quanto o passado, quanto o presente, está tudo ali no mundo entre mundos. Ele dá acesso para tudo. Ele tem amplo conhecimento sobre tudo, você pode revisitar qualquer época. Mas isso teria consequências catastróficas, vamos lá. Bom, agora que eu falei do mundo entre mundos, eu vou explicar sobre a viagem no tempo em Star Wars. Como eu disse, o Ezra resgata a Ahsoka ali naquele momento do duelo da Ahsoka e do Vader em Malachor. Isso aí, nesse Ezra atual, já faz uns 2 anos desde aquele duelo em Malachor. Ele já tá mais maduro e tal, ele resgata a Ahsoka. Só que o que dá a entender pra gente, que a gente vê depois do duelo de Malachor, a gente vê a Ahsoka andando ali. Depois que todo o templo cai e tal, o Vader tá indo embora, a gente vê a Ahsoka ali andando, mancando, exatamente a mesma cena que acontece depois quando ela volta pra linha do tempo dela. Que o Ezra resgata ali ela no mundo entre mundos e ela volta pra exatamente depois do duelo ali de Malachor. Ela volta ali pra linha do tempo dela, continua correndo e a gente vê aquilo. E aí o mundo entre mundos é bem confuso e dá uma coisa meio ambígua pra gente. Porque você pode tanto entender que
aquilo ali deveria ter acontecido, que o Ezra deveria ter salvado a Ahsoka, que eram desígnios da Força. Então, ele ter salvo ela ali não alterou a história, não alterou o futuro, porque aquilo ali deveria realmente ter acontecido, era algo que deveria ter acontecido. Mas você pode também levar em consideração e levar para outro ponto que ele ter salvo ela criou uma outra linha do tempo. Que isso, na minha opinião, é uma ideia que eu descarto. Eu acho que deveria ter acontecido sim, porque Star Wars sempre pregou muito aquela coisa de são os desígnios da Força, é o que a Força quer e tal. Então eu acho que sim, o Ezra deveria ter salvo a Ahsoka naquele momento. Eu acho que aquilo era uma coisa que deveria acontecer e que estava escrita na Força para acontecer. E aí depois dessa cena do Mundo Entre Mundos da Ahsoka, tem também ali o Ezra pensando em salvar o Kanan, só que a Ahsoka fala pra ele, não, senão você vai desconsiderar tudo. E aí deixa a gente mais em dúvida ainda. Será que daria pro Ezra salvar o Kanan? Ou será que a morte do Kanan é um ponto absoluto na Força, um ponto absoluto no tempo? Assim como a gente vê o Arif da Marvel, no Doutor Estranho ali, aquele episódio ali do Doutor Estranho, que eu não vou falar muito pra não dar spoilers. Eu acho que eu tô fugindo um pouco, eu acho que eu tô indo pra outro universo. Mas assim como a gente vê, talvez a morte do Kanan seja um ponto absoluto que não dê pra mudar. Entende? Eu acho que ficou meio confuso, mas eu vou dar uma resumida aqui e vai ficar melhor pra vocês. Vamos lá! Mundo Entre Mundos, Ezra salva a Ahsoka e na minha opinião aquilo deveria acontecer, aquilo deveria ser um ponto que estava escrito pela Força. Ezra pensa em salvar Kanan, só que o Kanan é uma morte que deveria acontecer, uma morte que já estava fadada pela Força, já estava escrita pela Força. Porque, como dizem, os desígnios da Força sempre acontecem. E eu acho que a Força premeditou, a Força quis que o Kanan morresse naquele momento. Então eu acho que o Ezra não teria acesso àquele momento, eu acho que ele não conseguiria salvar o Kanan, eu acho que a Força não deixaria. E a gente pode chegar à conclusão de que não existe viagem no tempo em Star Wars. O Mundo Entre Mundos, em algumas coisas que são absolutas na Força, não pode mudar o tempo. Ele te permite ter acesso a coisas que já estavam premeditadas, como o Ezra salvar a Ahsoka. Mas eu acho que o Ezra salvar o Kanan, ou por exemplo, o Ezra ir lá e impedir o Anakin de fazer toda aquela besteira, de se voltar pro lado sombrio e tal, isso eu acho que não poderia acontecer. Eu acho que é uma coisa que já deveria acontecer, que a Força já queria, assim como a queda do Vader deveria acontecer. Eu acho que alguém entrar no Mundo Entre Mundos e meio que interromper aquilo não daria certo. Eu acho que já estava designado ali para acontecer daquele mesmo jeito que aconteceu. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que, é que vocês acham, se vocês entenderam o que eu expliquei, vocês não entenderam. Fala aí pra mim, deixa aí nos comentários o que, é que vocês acham do Mundo Entre Mundos também. Fala pra mim, eu quero saber se vocês acham que é possível, qual a teoria de vocês pro Mundo Entre Mundos. Também compartilha pra aquele amigo seu que gosta de Star Wars e gosta de viagem no tempo. E cara, se você puder me deixar cada vez mais poderoso na Força, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like. Beleza? Então é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, falou e tchau!